Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva lá a vida louca e vamos lá. Pois bem, hoje nós falaremos de um filósofo pré-socrático ou filósofo da natureza chamado Pitágoras. Para quem conhece um anime chamado One Piece, um dos doutores Vegapunkers se chama justamente Pitágoras, em homenagem a esse filósofo. E vale ressaltar, vale lembrar que são chamados de filósofos pré-socráticos, não porque eles estão exatamente em ordem cronológica anterior a Sócrates, porque vai ter filósofo pré-socrático que vai vir depois de Sócrates, como é o caso de Demócrito, da escola atomista. Ele vem após Sócrates e ele é considerado um filósofo pré-socrático. Como assim, professor? Que ele é um filósofo pré-socrático e veio depois de Sócrates? É porque justamente, como eu falei, não está em ordem cronológica, e sim o que? E sim a questão do pensamento. O Demócrito de Abdera, ele veio após Sócrates, mas ele tinha um pensamento anterior ao de Sócrates, que estava ligado justamente a quê? A filosofia pré-socrática, de investigar o que é que tinha dado origem a todo o universo. E é justamente esse ponto principal que vai interligar todos esses filósofos, e eles vão ficar classificados também por filósofos pré-socráticos, porque o Sócrates ele rompe com essa questão mais cosmológica e volta à filosofia mais para o ser humano. O Pitágoras, em uma das suas voltas de suas viagens que ele havia feito para o Egito, quando ele é questionado sobre ele se achar um sábio, ele vai dizer que não se achava um sábio e que ele era apenas um amante do saber. Então, a partir daí, o Pitágoras encunhou a palavra filosofia, ou filósofo, aquele que é amante do saber ou aquele que é amigo do conhecimento. Então, a palavra filosofia, o termo filosofia, até onde se sabe, foi cunhado por Pitágoras. Para Pitágoras, a origem de todas as coisas eram justamente os números. Então, a Axé, o elemento primordial de Pitágoras, vai ser justamente os números. Pitágoras, ele era o filósofo matemático. Para ele, até então, tudo o que se tinha era justamente o vazio, e todas as coisas derivaram do um. E esse um seria justamente a divindade, o princípio de todas as coisas de Pitágoras. Porque todas as coisas se originaram primeiramente do um. O um é a divindade, é a principal fonte de origem de tudo. Lembrando que no mundo antigo, nos períodos antes de Cristo, no período dos filósofos pré-socráticos, que é o que a gente está falando, há quase 3.000 anos atrás, ainda não se tinha o conceito de zero para representar o vazio. Não se tinha ainda esses números que vocês conhecem da atualidade de hoje em dia, pois esses números eles são os hindus arábicos, ou seja, esses números eles foram inventados muito tempo depois pelos hindus e foram espalhados pelo planeta pelos árabes, justamente porque esses números indo-arábicos eles trouxeram uma coisa que até então não se tinha, que era o que? O zero para a representação do vazio. Fora que antigamente os filósofos, há quase 3.000 anos atrás, eles não calculavam pelos números, eles faziam cálculos matemáticos através das figuras geométricas.
Então era extremamente importante para que, se você quisesse adquirir conhecimentos matemáticos, era necessariamente você ter que saber geometria, porque era através das figuras geométricas que você iria fazer os seus cálculos. Como eu falei para vocês anteriormente, tem filósofos pré-socráticos que não vão se limitar somente na questão de qual é a axé de todas as coisas. Então, o elemento principal, primordial de Pitágoras é justamente os números, e ele vai desenvolver outras filosofias também. Ele não vai trabalhar somente a respeito do que deu origem ao universo. O Pitágoras chega justamente nessa conclusão que a origem de todas as coisas está nos números, porque ele observa que a matemática gira em torno de tudo. Tudo é matemática. Um exemplo, pega um bebezinho que não tem conhecimento a respeito de nada dos números ainda, uma criancinha. Você vai lá e dá uma fita métrica para ela medir a altura e a largura de uma sala, por exemplo. Ela vai olhar para você, talvez vai até começar a chorar, ficar começar a chorar. Por quê? Porque ela não tem conhecimento matemático algum, não sabe de coisa alguma, sequer sabe o que é matemática. Agora, se eu peço para você, enquanto uma pessoa mais desenvolvida, que já teve conhecimentos básicos de cálculos, de matemática a respeito de alguma coisa, você já vai saber medir ali a altura e a largura da sala. Então pensa o seguinte, aquela criancinha que não sabia das coisas, não sabia dos cálculos, é a humanidade antes da descoberta da matemática, e a pessoa mais desenvolvida já é a humanidade após a descoberta da matemática. Ou seja, a matemática sempre esteve presente nas coisas. O ser humano foi que veio descobrir só depois. Por exemplo, hoje nós sabemos que a água ferve a exatamente 100 graus Celsius, porém em algumas regiões vulcânicas, onde se tinha água muito perto de onde se era muito quente, que a água chegava até ferver, a água já fervia antes mesmo das pessoas descobrirem que ela ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, a matemática sempre esteve presente nas coisas, em tudo. As pessoas já tinham tantos números de membros, as árvores já tinham as suas alturas, cada coisa já tinha a sua altura, o seu comprimento, a sua largura, a sua profundidade. Foi as pessoas que vieram aprender a calcular isso somente depois, mas os números sempre estiveram presentes na natureza. Outro exemplo é justamente o Sol e a Lua. Eles estão exatamente em uma distância perfeita. Por quê? Porque se o Sol, por exemplo, fosse só mais um pouquinho perto da Terra, torrava todo mundo, e se fosse um pouquinho mais longe, congelava. Então ele está numa proximidade perfeitamente calculada, como tem que ser. Por isso que o Pitágoras ele vai destacar a sua axé como os números. Ele vai identificar que os números estão em tudo. A natureza é composta por números. Você pode até quantificar os seus sentimentos. Por exemplo, você pode colocar quanto você ama alguém em uma escala de 0 a 10, de 0 a 100. Você pode colocar em escalas os seus sentimentos. Você pode fazer essa quantificação deles também. Antigamente, não sei se as pessoas fazem isso hoje em dia também, quando chegava final de ano, a pessoa escrevia na farda da escola 100% gata, 100% gato, a autoestima lá em cima. Portanto, as pessoas quantificavam até a sua beleza. E como eu falei para vocês, o Pitágoras não vai se limitar somente na questão da origem do universo e vai dizer que são os números. Ele vai desenvolver outras filosofias, como a sua metempsicose,
pitagórica. O que seria então essa metempsicose pitagórica? Seria só um nome complicado para dizer o quê? Sobre a reencarnação da alma em uma visão de Pitágoras. É isso que quer dizer metempsicose pitagórica. Há uma anedota sobre Pitágoras que fala justamente a respeito do dia que ele se tornou vegetariano. Essa anedota diz o seguinte, que o Pitágoras estava lá de bem, de boa, ele tinha um amigo que era muito próximo dele, era o best friend dele. Então esse amigo de Pitágoras, porventura do destino, acabou falecendo. Então dizem que em um dia o Pitágoras estava ali de boa e um cachorro pegou e começou a latir com ele. Então ele havia dito que no latido do cachorro ele ouviu a voz do seu querido e falecido amigo lá de trás. E isso só reforçou a sua metempsicose pitagórica, que é o que? Justamente sobre a reencarnação da alma. Só fortificou essa teoria dele a respeito dessa reencarnação da alma que ele acreditava. Se você for meio que parar para dar uma analisada, parece a questão da reencarnação da alma budista, onde as pessoas também podem reencarnar como animais. Ou então, os animais podem reencarnar como pessoas. É por isso que alguns animais, por exemplo, seguindo por esse padrão de explicação de reencarnação, às vezes possuem aspectos bem humanos, assim como tem muitas pessoas que têm aspectos bem animalescos. É por isso que muitas das vezes tem muita gente que age feito um jumento ou uma mula ou uma anta. Portanto, o que é que a gente consegue compreender? Que o Pitágoras também ele vai um pouco mais além do que só se limitar na questão da axé de todas as coisas. O Pitágoras já veio um pouco após, então foi achados mais fragmentos sobre os filósofos pré-socráticos que vieram um pouco depois desses primeiros, porque esses primeiros lá de trás, como Tales de Mileto, foi poucas coisas, poucos fragmentos que foram achados a respeito dessas pessoas, desses filósofos. Pitágoras vai trabalhar a respeito da educação. Olha uma coisa que ele diz muito bacana a respeito da educação há quase 3.000 anos atrás. Educai os jovens para que não seja necessário punir aos adultos. Ou seja, ele era um camarada, um filósofo que ele era preocupado com a educação. Ele queria educar os jovens para o quê? Para que esses jovens crescessem virtuosos, para que não fosse necessário sofrer penalidades pelas leis ali no futuro, para que eles fossem cidadãos de bem, para que fossem pessoas educadas dentro de uma sociedade, soubessem se respeitar, para assim todo mundo viver em uma polis tranquila, civilizada, de boa e educada, sem preocupações com essas pessoas que não agiam da maneira correta. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos pais que não dão educação em casa para os seus filhos. Eles crescem rebeldes, não respeitam ninguém e acabam tendo que ser punidos lá na frente. Por quê? Porque não recebeu uma educação da sua base, não teve uma educação adequada desde jovem. Hoje em dia, se você for pesquisar, você pode ver alunos que faltam com respeito dentro da sala de aula com professores, que agridem professores. São jovens que não sabem respeitar nem os professores dentro de uma escola, não sabem respeitar os outros na rua, não sabem respeitar os idosos. E Pitágoras era preocupado com essa educação também. E só para finalizar, olha o que é que o nosso filósofo Pitágoras de Samos ele fala a respeito do amor. Purificai o teu coração antes de permitires
que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda em um recipiente sujo. Então pega a visão, galerinha. Se você quiser realmente amar alguém, limpe e purifique primeiramente o teu coração, a tua mente. Não use pessoas como estepes, como acontece hoje em dia. Hoje a gente vive a modernidade líquida, né? Entra um relacionamento, acabou, entra outro. São pessoas que não conseguem ficar sozinhas e ficam a todo tempo, a todo instante, querendo cobrir o sol com a peneira. Então pega a visão. Se você realmente quer amar alguém, purifique o seu coração e limpe a sua mente, para você não ficar utilizando pessoas como estepe. E nesse ponto eu concordo com o Pitágoras.